Eu vou falar agora de uma carreta que tombou ontem, logo no início da manhã, na BR-101, no Parque Rodoviário em Campos. A Letícia Antunes vai começar a falar com a gente agora, porque ela tem aí as informações e vai falar pra gente até mesmo a respeito de pessoas feridas. Será que teve? Como é que ficou o motorista do caminhão? Letícia, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. Por sorte, ninguém ficou ferido. O trânsito que precisou ser interditado por conta do derramamento de óleo na pista. Então, para trazer mais segurança para as pessoas que passavam pela rodovia, foi feito esse procedimento de interdição da pista. Depois de alguns minutos, foi feito o sistema SIGPARE para melhorar aí o trânsito na rodovia. De acordo com a concessionária que administra a BR-101, foi registrado cerca de 7 quilômetros de congestionamento. Essa carreta que tombou, ela vinha de São Paulo e tinha como destino o Espírito Santo e estava carregada de cosméticos. E como eu falei, por sorte, ninguém ficou ferido, né? A gente lembra que ontem foi feriado, o movimento na rodovia está mais intenso, né? Por conta disso, muitas pessoas deixaram para viajar ontem, então por isso esse congestionamento de 7 quilômetros. Mas logo foi solucionado o problema e foi feita a limpeza da pista para tirar esse óleo que derramou e por conta disso deixa a pista escorregadia e coloca em risco a vida das pessoas que passam pelo local, Ana. Feito aí foi por volta das 16 horas, ou seja, no início da manhã, muita gente foi pega de surpresa, muitos moradores aí que ficam bem em frente, né, ao trevo do Índio, né, como é conhecido, acordaram com esse tombo. Tá aí as imagens de como ficou o trânsito no local. Muito lento, normal, demorou bastante. E aí, por volta das 15 horas, Letícia, quem está em casa, eu estava passando exatamente aí. Eu estava passando aí, nesse ponto onde a gente está vendo aí esses carros, e eu fui impedida na hora de poder passar. O guarda estava lá, orientando, porque não podia ainda passar. E aí essa situação me chamou a atenção, fiquei curiosa. Foi aí que eu vi, cheguei perto e tive a oportunidade de conversar também com o motorista, o seu Claudionor. Ele falou, ele estava um pouquinho, né, cansado, normal, mas não aconteceu nada com o motorista. Ele me falou que estava usando cinto, perguntei a ele se ele tinha cochilado, ele disse que não, porque às vezes o motorista, né, gente, saiu de São Paulo em direção ao Espírito Santo. Quando chegou aí nesse trevo, né, na BR-101, às vezes a pessoa pode ter acontecido alguma coisa. Perguntei a ele foi atendido no local, ele me falou também, mas continuou. E aí, essa hora aí, o pessoal da concessionária que estava ali para retirar, eu presenciei parte aí. Inclusive, vários telespectadores falando, Baiana, você está aqui? Eu falei, eu queria passar, não consegui, fui tentar entender. E aí, teve um pouquinho de dificuldade por conta, né, do peso que tinha. Aí eu achei estranho, falei, gente, que demora, porque a carga era muito grande, uma carga de cosméticos. E aí tá o eixo, eles precisaram tirar o eixo na hora, porque até então, até se a concessionária quiser atualizar e falar qual foi de fato o problema. O motorista contou que foi exatamente isso, né, precisou tirar, mas conseguiram desvirar ali a carreta nessa hora, um trabalho que não foi tão simples, não tão rápido, muita gente estava ajudando ali para tirar os cosméticos. Algumas pessoas estavam ali também, enfim. A sorte, graças a Deus, é que o motorista está bem. E eu fiquei, Letícia, assim, na hora eu falei, o seu Claudionor, e ele falando lúcido, eu tô bem. Estava usando cinto, segundo ele não estava cochilando, não passava ninguém na hora também. Então, foi algo assim de Deus, viu, Letícia? Realmente, Ana, eu vi as imagens, como você falou, realmente foi uma coisa de Deus, porque ele está bem, né, não ter sofrido nenhum tipo de ferimento e, como você falou, ele estava seguindo, né, todos os procedimentos, usando o cinto, ele não tinha cochilado e isso é fundamental, né, para a gente não dar notícias trágicas de trânsito, porque a gente sempre vê quando envolve algum tipo de acidente que tem caminhão, carreta, são viagens muito longas, como você falou, de São Paulo até aqui já são quase 800 quilômetros, pouco mais de 800 quilômetros, então ainda tinha a chegada até o Espírito Santo. Imagina só como que é um cansaço e ainda dirigindo um caminhão, né, carregado, imagina só o peso disso tudo para uma pessoa. Então a gente faz até um apelo para esses caminhoneiros, né, que sigam as regras direitinho, como esse senhor, para evitar tragédias no trânsito e evitar também vitimar outras pessoas,
né, que a gente sabe que quando acontece uma tragédia, um acidente envolvendo carretas e envolve outros veículos menores, a gente sempre sabe, né, que os veículos menores sempre levam a pior. Então, quando todo mundo anda direitinho, fica mais fácil, né, Ana? A tragédia é menor, os danos são materiais e a vida fica preservada. Letícia, você disse tudo e eu sei que muita gente ficou ali, poxa, perdi muito tempo no trânsito e é normal, gente. Quando acontece um acidente, infelizmente a gente fica preso mesmo e se não tiver uma outra rota, não tem como você desviar. Tem que ficar, teve gente que falou que ficou mais de 3 horas, né, esperando, mas o pessoal da guarda estava lá orientando, a Polícia Civil também estava, a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, mexe com todo mundo, os moradores lá, todo mundo curioso. Eu fiquei impactada, Letícia, porque eu confesso, eu nunca tinha visto, né, uma carreta sendo desvirada dessa forma e eu vi que realmente é um trabalho em conjunto que precisa ter, não foi tão simples, ou seja, o acidente foi no início da manhã, somente às 4 horas da tarde começaram aí a desvirar a carreta, ou seja, uma carga realmente muito pesada, mas deu tudo certo, a pista depois foi liberada e a carga também, eles conseguiram, né, botar muitos produtos em outro caminhão, porque chegou, o caminhoneiro percebeu a situação, foi lá para ajudar. E tem um detalhe que eu queria até compartilhar com vocês, porque ele me pediu para não gravar, que a repórter que está na rua quer fazer o quê, Letícia? Quer gravar. Aí eu tentei ouvir o depoimento do proprietário do caminhão que estava lá. Ele chegou, né, depois desse acidente, ele falou, poxa, você está aí, né, vendo a situação complicada, porque eles ficam, todo mundo compartilhando, fazendo vídeo, mas aí eu falei assim, amigo, eu até entendo. Foi por isso que, Letícia, que você me lembrou esse detalhe. Até entendo a sua preocupação, porque as pessoas às vezes espalham informações negativas, porque não foi buscar o detalhe, não foi entender. Aí já disse que o motorista dormiu, já disse que já começa a julgar a pessoa. Aí eu falei, não se preocupe não, que eu trabalho na Record. Lá a gente tem essa preocupação e eu gostaria só de entender. Aí ele, poxa, e não é a primeira vez que acontece isso comigo, infelizmente. Aí ele foi explicando, aí eu falei, é perda total agora dessa carreta, desse caminhão? Ele falou, não, eu vou tentar recuperar, vou tentar, enfim, a gente foi conversando, mas isso me chamou a atenção, Letícia. Poxa, você tá aí vendo, ele falou uma expressão que eu não vou usar aqui, chateado na hora, porque olha só o prejuízo. Não só da carga, mas também do caminhão, gente. Eu não tenho noção de quanto custa um caminhão desse, mas eu sei que não é barato. E aí ele revelou isso, porque muita gente faz na hora para levar outro tipo de informação, Letícia. Mas ali a gente tem que evidenciar o trânsito como ficou, quais foram as reais causas. E tá aí o registro. Graças a Deus o motorista tá bem, voltou aí para sua casa, para sua família. E como você disse, é importante fazer esse alerta para que todos estejam, né, seguindo como precisa. Será que a carga estava muito pesada? Isso aí a gente não sabe. Aí só a investigação para dizer, não é não, Letícia? Com certeza, Ana. E como você falou, muitas pessoas, né, julgam sem saber o que está acontecendo, porque em toda a profissão, né, tem aquela pessoa que anda errado e aí muitas pessoas acabam julgando outros que andam certo. A gente sabe que existem casos, né, de pessoas que dormem ou tomam algum tipo de remédio para não dormir, mas e aí quando vem um acidente desse, né, as pessoas acabam julgando que pode ter sido isso. Mas a gente tem que entender o que realmente aconteceu antes de falar alguma coisa.